Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou abordar um assunto que vocês já devem ter percebido que eu sempre falo no Instagram, nos stories, sempre informações sobre empreendedorismo. É exatamente isso, o empreendedorismo ele está crescendo, né? Está ganhando seu lugar na sociedade, as pessoas estão tendo esse lado, né? Aflorando esse lado empreendedor. E eu vou contar um pouquinho da minha história. Quando eu era pequena, né, assim, eu sempre brincava com gesso. E naquela brincadeira com gesso, eu comecei a ter uma ideia, né, de que o empreendedorismo ele nasce, né, de fato, através de ideias diferenciadas e que você realmente consegue criar. E ali eu fui, comecei a escrever, fazer alguns nomes, né, de pessoas, comecei a receber encomendas, comecei a criar nomes, utilizava as fichinhas, né, tudo era muito bonitinho. E assim eu comecei a vender. Nisso aí eu iniciei uma parte, né, minha de empreendedorismo. Quando eu cheguei na oitava série, né, do ensino fundamental, eu comecei a ver, né, essa diferença, né, que cada pessoa, né. Uma vez eu fui para um casamento e aí eu comi naqueles doces, achando aqueles doces diferentes e era trufas. E assim, eu não sabia, eu comecei a olhar para aquele doce, sabe quando você olha assim, como é feito, eu já fui criando assim, como será que é feito e tudo mais. E meu pai, ele tinha feito, ele disse assim, olha, eu vou te dar R$ 50, depois não me peça mais nunca dinheiro. Aí eu virei para ele e disse, olha, sabe o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou pegar ele, vou multiplicar ele, o senhor ainda vai precisar dele, vou abrir uma conta, vou guardar meu dinheiro, o senhor vai precisar e vai vir me pedir, hein? E assim, naquela brincadeira em casa, aí passou. Todo mundo pensou que eu tinha esquecido, mas eu não tinha esquecido, porque eu tinha que multiplicar aquele dinheiro. E aí, quando eu fui para esse casamento, eu vi esse doce que eu falei com vocês. Assim, eu fiquei só olhando, né, como será que fazia, e pesquisei, fui em busca de informações, e com aquele próprio dinheiro, os R$ 50, eu fui e fiz um investimento. Comprei os materiais, olhei na internet, olhei direitinho como é que fazia as trufas. E assim, eu fiz, eu lembro como hoje, quando eu fiz aquela primeira remessa, e de 6, né, era até de prestígio. E aí quando eu mostrei, né, fui mostrar pra minha mãe pra ver se tava bom, ela falou, nossa, tá tão bom e tá até mais gostoso que o do casamento. Aí eu fiquei, meu Deus, eu fiquei impressionada, né? Eu disse, nossa, meu Deus, então será que vai dar certo? E aí eu levei pro colégio. Eu lembro como hoje, eu levei pro colégio, ofereci para meus colegas, eles gostaram, né? E disse, olha, da próxima vez eu vou trazer para vender, viu? E assim começou aquela alegria, sabe, dentro de mim, começar a fazer, não pelo fato de, eu vou estar recebendo um dinheiro e tal e tal. Não, era uma alegria dentro de mim poder estar fazendo algo diferente. Isso pra mim foi uma das coisas muito importantes. Aí eu começava a fazer, tinha dias que eu fazia trufas, né? Levava um dia, separava um dia da semana para fazer de 200, 250 trufas. E porque teve uma escala tão grande, né, que eu vendia 50 trufas por dia no colégio, eu vendia 70 trufas e as pessoas vinham procurando. Eu lembro uma vez que quando eu viajei para uma cidade chamada Bom Jesus da Lapa, né, e que quando eu voltei, o Facebook, vários, né, amigos meus colocaram na placa nas paredes, não temos trufa, Galta na Lapa. E pra mim aquilo foi assim, foi engraçado e ao mesmo tempo gratificante em saber também que as pessoas sentiam falta, né, de algo que você faz, né? E isso foi muito importante pra mim. Eu continuei, né, no ensino médio também continuei vendendo. E assim, foi algo muito diferente. Na faculdade também continuei vendendo e sempre incentivando o empreendedorismo, sempre incentivando as pessoas, os jovens, a querer algo diferente de fato da vida deles, não aceitar só continuar naquilo que todo mundo tem um lado empreendedor. Todo mundo pode utilizar as suas ideias. E nesse percurso todo também teve um momento em que eu comecei a fazer salgados para vender, né? Minha irmã ia
para a feira da minha cidade para vender com sucos, meu irmão também. E depois desse momento, né, que aí surgiu um empreendedorismo, né, por necessidade, também por oportunidade, né, porque tudo eu também digo que é uma oportunidade. Se você tem todo dia uma oportunidade para ser diferente. E assim passou essa fase, né, de a gente fazer essa parte dos salgados, mas as trufas eu continuava, eu recebia encomendas, eu tinha que conciliar os estudos com essa parte das trufas, eu fazia ovo de Páscoa e várias coisas, né, eu inventava através daquele chocolate. E para mim foi muito gratificante. E eu sempre tive vontade de criar algo para me comunicar com as pessoas. Às vezes o medo de agir nos impede assim de desenvolver algo em nós, de fato, né? Então, quando eu tive essa ideia de criar a página, eu estava pensando nas pessoas que podem mudar o pensamento, podem mudar, criar novos hábitos a partir do momento em que você começa a ter uma conversa, né, uma ideia ou uma sugestão, algo que você, uma simples palavra, ela muda, né? Muda muita coisa. Então, criei a página para ter esse sentimento, essa conexão com as pessoas. Comecei me encontrar com o marketing digital e também conheci o marketing de afiliados. Fiz um curso, né? Já estou emendando já para o terceiro curso, que é o Conteúdo Expert, e estou amando demais essa experiência, você entender cada dia é um dia diferente, cada dia você pode produzir, mostrar os seus conhecimentos e, de fato, levar algo diferente para outras pessoas, né? E eu tô gostando muito. Esse lado empreendedor, eu acho que sempre vai estar comigo, essa vontade de fazer diferença e de mostrar ao mundo, né, que de fato cada um pode criar e se renovar. Eu creio que vocês devem ter entendido um pouquinho sobre a minha parte, né, o meu lado do empreendedorismo. Por isso que essa semana eu estava sempre falando sobre esse segmento, né, aqui na página. Então, quem acompanhou já sabe agora um pouquinho da minha história, o porquê eu sempre abordo sobre marketing digital, sobre questões de vendas, sobre empreendedorismo. E é isso aí, gente. Não esquece de deixar um comentário. E se você gostou, compartilhe com alguns amigos, aqueles que você vê que realmente deseja desenvolver o seu lado empreendedor, né? Tá bom? Tchau, tchau.